em especial o teorema de Fermat, aquele teorema de Fermat. Pelo que eu já vim corrigindo das aulas de vocês, as atividades, tá tranquilo, né? Até agora. Não sei a partir da quinta aula para frente, Francisco, a questão que você falou, eu respondi, e eu vou olhar, quando eu finalizar aqui, vou dar uma olhada nela, porque se tiver de fato errado alguma coisa, tem que comunicar ao formador para ele comunicar aos demais povos, que aí todo mundo está com a mesma atividade. Deixa eu ver. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas a gente estuda essa parte da concorrência módulo. Tem muita coisa no livro de vocês. Quer dizer, tem muita coisa. Tem coisas no livro de vocês que foram como fosse feito em recorte, né? Não sei se vocês já perceberam isso. E nesse recorte que é feito, existem algumas coisas que de fato não são mencionadas. Ele traz o principal, tenta fazer os links, para que vocês consigam de fato compreender. Então, a gente lá na aula 3, em si, ele vai trazer, além da congruência, né? Ele vai trazer 3 teoremas importantes. Dos 3 teoremas, onde ele vai levando, principalmente o teorema de Euler, ele vai ser explorado mais 2 aulas na frente, na aula 4, na aula 5. Ela vai ficar sendo para os capítulos próximos, porque aí tem esse foco, principalmente das músicas que ele vai trabalhar, elas como as funções, né? A aritmética, que a gente vai explorar bastante essa função, a gente vai mencionar ela aqui, mas ela vai ser explorada nas aulas seguintes, que provavelmente ela virá na segunda prova, sim, com certeza, né? Pelo caminho que a gente vê em si. Então, o que a gente vai comentar, lembrar dessa definição que a gente tem inicial, do A, que é compra, a gente vai fazer aquele mesmo esquema do sábado. Eu acho que foi louvado. Vou comentar algumas coisas que ele passou. E a gente vai fazer aquela troca de exercício eu e vocês. Eu acho que a gente consegue render. Conseguimos render com fé algumas sugestões. Então, a gente tem essa definição aqui de congruência. Eu não sei se vocês conseguiram entender isso de fato, mas eu vou fazer uma breve explicação. Meu Deus do céu, eu tô criança. Agora deu uma melhoradinha. É a diferença de A menos B. Ó, vamos partir para essa parte aqui, que ela vai ser, de fato, uma proposição. Em si, eu já coloquei tudo, né? Para que a gente consiga ter essa ideia. A gente vai focar primeiro aqui, tá? Então, o que, que a gente entende por A contra a B módulo N? Na nossa definição de congruência, a gente vai dizer exatamente o seguinte, que nós temos com essa garganta bem ruizinha, de vez em quando eu for parar, eu vou consigo tomar água, aí vocês vão ter um pouquinho de paciência, porque a gripe me pegou, acho que pegou muita gente aqui no Bar de Juazeiro e eu fui a vítima dela. Então, o que é que eu vou ter aqui nessa questão da congruência? Para a congruência, não sei se vocês conseguiram observar que eu tenho o módulo N, né? Esse módulo vai indicar, vocês já estudaram estruturas algébricas? Eu acho que é as próximas, né? Provavelmente deve ser as para frente. Eu não lembro mais que eu ministro dessa disciplina, mas de administrar, acho que eu não lembro daqui qual semestre deve estar para frente. Acho que é o próximo. Então, quando a gente fala da congruência módulo N em si, esse N, ele vai ser quem você está dividindo. Então, por exemplo, a gente vai usar, acho que o exemplo mais, vou usar aqui um relógio muito interessante, tão didático, eu achei, vou colocar esse 0, 1, 2, vou dividir o relógio em 4 partes iguais, pode ser em 12 partes iguais também. E aqui a gente tem um exemplo bem diferente de congruência para a gente poder entender bem do grosso mesmo. Eu dividi esse relógio em 4 partes iguais. É um 3. 4 partes iguais, falei 4. E o que que eu tenho aqui? O que é isso daqui, Lília? 0, 1, 2 e 3. Eles são os possíveis restos, certo? De um número, você precisa essa divisão por 4. Então, a gente vai ver isso, quando a gente for estudar estruturas algébricas, a gente vai estudar exatamente os divisores, os restos da divisão.
Então, aqui são os possíveis restos da divisão por 4. Então, o que a gente está fazendo aqui? Nós vamos procurar aqui a chamada classe de equivalência, certo? E nesse caso aqui, vamos ter 4 classes de equivalência. E vamos procurar quais são alguns números, por exemplo, né? Normalmente, que vai ser equivalente, ou seja, você vai dividir por 4, deixa o resto, ou seja, quando você divide por 4, deixa o resto 0, é o exato. Divide por 4, deixa o resto 1. 4 deixa o resto 2, 4 deixa o resto 3. E aí você vai conseguindo entender que aqui, nessa primeira parte, nós temos exatamente uma divisão, e ali eu vou ter também o resto. Isso vai dar esse link, teorema de Fermat, teorema de Wilson, para o teorema de Euler, mas principalmente lá no teorema de Fermat, certo? A congruência que a gente tem aqui. Por exemplo, eu tenho que 6 é com a 2, que ele vai ser com a 2. Vou fazer a conta, o que eu tenho? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem aqui, ó. Então, eu tenho a congruência bem aqui. Módulo 4. Se eu pego 10, eu vou ter exatamente também a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é congruo a 2, módulo 4. O que significa, afinal de contas? Quando eu faço essa divisão aqui de 10 por 4, me deixa o resto 2. E quando a gente tem essas situações, a gente tem mais situações que acontecem. Então, aqui são esses dois aqui, são dos elementos, dos números. Você divide por 4, deixa o resto 2. Vai ter aquele divide por 4, deixa o resto 3, por 4, deixa o resto 1, por 4, deixa o resto 0. E aqui você está simplesmente juntando a classe de equivalência, né? Então, a gente vai trocar, para conseguir enxergar, a gente pode fazer exatamente pela divisão normal. 10 dividido por 4, 2 vezes 4, 8, para 10, 2, que é exatamente o que eu estou usando aqui. Quando eu venho para cá, o que é que eu tenho? Eu tenho que A com a B, modo N. Então, eu tenho que esse A aqui, quando ele é dividido por um N, que é um número qualquer, ele vai deixar o resto, certo? Vou chamar aqui de B. E nós temos, para completar isso aqui, nós temos uma posição. Então, ela vai dizer exatamente o seguinte: isso acontece se somente se esse N, que nós já estudamos na primeira aula, né, há 15 dias atrás, ele divide a diferença de A, B. Então, nós temos essa parte aqui de congruência e temos esse se somente se, para que de fato essa toda seja válida. Nós vamos estudar com o teorema de Fermat, e vai voltar para essa congruência. E além de voltar para essa congruência, a gente vai usar a questão 1p menos 1, vamos usar a questão dos primos, tanto no teorema de Euler, todo o teorema de Wilson, mas principalmente o teorema de Fermat, que vai explorar muito algumas questões, a gente vai usar essa questão dessa congruência. E essa divisão com os possíveis restos, o que a gente está procurando é chamado classe de equivalência. Então, nesse caso aqui, por exemplo, coloquei a ideia do relógio, o nosso relógio normal está dividido em 12 partes. Então, eu digo assim, por exemplo, eu digo que a nossa aula está acontecendo às 19 horas, né? Isso, que é equivalente a quê? Que é concluente a 7 horas. Então, às vezes, quando a gente diz assim, a aula vai ser às 19 horas. O que é 19 horas? 7 da noite. Então, ela é concluente numa divisão desse mesmo relógio em 12 partes. Vocês conseguiram entender? Achei interessante esse relógio, né, dessa situação, do relógio em si, para que a gente entendesse o que é essa congruência. Porque ela vai aparecer de diversas formas, de diversos jeitos diferentes. Vai entrar nas equações, aqui não foi explorado em si nas atividades de vocês, mas quem se aprofundou viu. Entrou nos teoremas também, alguns que fizeram e por direito perceberam que tiveram que usar essa parte em si. Então, a ideia é que vocês entendessem de imediato o que é que vocês estão mexendo, o que é de fato influência, de forma geral, porque vai ter muitos outros detalhes. Bem, até aí, minha gente. Seguir aqui. Né? Então, com isso, o que é que nós podemos fazer em si?
Geralmente, os livros eles vão trazer primeiro, a gente tem algumas situações de confluência que vocês já viram lá na atividade, eu também trouxe para vocês quando a gente conversou na, na aula do sábado. Daí a gente resolveu algumas situações bem interessantes. Então, a gente vai enunciar o primeiro teorema, eu vou começar pelo teorema de Fermat, certo? Porque a gente vai usar ele lá no teorema de Wilson. E o pequeno teorema de Fermat, se a gente observar em si, ele tem uma infinidade de aplicações, cada uma mais linda que a outra. Teve a curiosidade de resolver as questões, de sentar, nem só de curiosidade, também é uma questão do tempo, né? Também tem isso. E dá para vocês conseguirem entender a beleza, quer dizer, perceber que a questão, é tão difícil, mas à medida que você vai entendendo o que vai acontecendo, você consegue resolver tranquilamente. Então, fiz o teorema de Fermat. Ele vai dizer o seguinte: na questão de vocês, eu achei muito interessante isso. Vocês perceberam na atividade de vocês, da aula 3, na aula 3, na aula 4, isso, na aula. O professor pediu que vocês enunciassem o teorema, só um momento, enunciassem o teorema e demonstrassem. E teve momentos, teve outra questão, que ele pediu apenas que enunciasse o teorema, fizesse exercício, ações, trouxesse exemplo para a sala de aula. Eu achei aquilo muito proveitoso, que foi uma das coisas que a gente tinha colocado na sala, tanto na turma de vocês quanto na turma também de cálculo 1, porque às vezes o aluno não separa essas duas coisas do outro, do enunciar para a demonstração. Então, no enunciado do teorema de Fermat, o que a gente tem? P é um número primo, né? E A pertence aos inteiros, a gente vai ter do teorema. Nós vamos ter que nós vamos ter que E elevado a P, virar essa mesa, porque ela fica mais fácil. Então, aqui a gente tem o quê? Eu tenho o de Fermat, eu tenho se P é primo e A pertence aos inteiros, eu tenho que A elevado a P, né? É com A módulo P, certo? Isso vai acontecer simplesmente se P é primo, e isso vai acontecer se P divide exatamente essa diferença de A elevado a P menos o próprio A, certo? E se acontecer, professora, de P não dividir A, que é exatamente os casos que nós vamos trabalhar, devo notar a aplicação termodinâmica. Então, eu vou ter que A levar a P, elevado a P menos 1, é com a 1 módulo P, certo? Então, aqui a gente mostra a aparência mais elegante. Então, o que é que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos fazer exercícios. Vamos praticar o teorema de Fermat, certo? Pequeno teorema de Fermat. Aqui. Então, quando acontece o enunciado dele, ele vai dizer exatamente o seguinte: P', se A pertence aos inteiros, então eu vou ter que A elevado a P compro a A módulo P. Então, eu tenho que P divide a diferença de A elevado a P menos A. Caso contrário, P não divida A, ou seja, aquele primo não divida A, o que, é que vai acontecer? Que A elevado a P menos 1 é compro a 1 módulo P. Vamos aplicar. Primeiro exemplo que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou deixar ele no cantinho, vamos verificar. Então, vamos verificar. Vamos começar bem simplesinho, né? Para a gente poder aumentar, verificar o teorema. Verdade. Com A igual a 3 e P igual a 7. Vai, mais um, porque P é muito grande. Então, o que a gente vai ter que observar de primeira? A gente vai perceber que eu tenho dois primos, né? E eu tenho que 7 é primo e 7 não divide 3. Então, a gente vai exatamente fazer as manipulações para a gente consiga aplicar ali o teorema de Fermat.
Então, a gente tem que 7 não divide 3. Então, a gente tem essa condição, exatamente essa, P não divide A. Você vai se concentrar exatamente aqui, ó. A elevado a P menos 1 é contra 1 módulo P, certo? E o teorema diz que se dividir, eu tenho que A elevado a P é contra A módulo P. Então, vamos escrever esse enunciadozinho aqui exatamente dessa forma, já que 7 não divide 3. Como é que ficaria construído? O A é 3 e o P é 7. Então, vai ficar 3 elevado a 7 menos 1 é contra A1 módulo 7. Até aqui eu não fiz outra coisa a não ser fazer uma substituição, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer essa diferença. 3 elevado a 6 é contra A1 módulo 7. Eu queria ver se eu usava essa fonte aqui, tá entendendo? Tá bom. Vai tirar o print para o pessoal. Então, vai ser 3 elevado a 6, né? Ou 3 a sexta, né? Vou colocar aqui no cantinho. Então, vou colocar aqui, observação. 3 a sexta vai ser, cadê? 729. Como a gente tem o quê? Eu vou ter que 7 divide exatamente quem? 729, a diferença, menos 1, certo? Então, o que é que se segue em relação a isso aqui? Já que isso acontece, nós vamos ter exatamente aqui. Segue que 729 é com A1 módulo 7, bem bonitinho. Isto é na frente. Eu tenho que 7, 3 elevado a 7 menos 1 é com A1 módulo 7. Aí vai fazer uma outra. Essa aqui foi só para trazer a verificação mais simples do teorema. A gente tem acho que uns 4 ainda. Para a gente fazer primeiro essa aplicação de imediato, certo? A gente vai aumentando o nível das situações. Agora a gente vai fazer o contrário. Em vez de verificar o teorema de Fermat, eu vou fazer o contrário. Eu vou calcular o resto dessa divisão. Vou só tirar um print aqui da tela. Eu vou deixar para o pessoal que não veio assistir. Eu só comunico. Vou ficar aqui, porque eu vou salvar tudo. Vou fazer conta. Melhor. Então, vamos disponibilizar esse material lá e você depois dá só uma olhada se precisar, se achar que merece, que é interessante ver em si. Vamos fazer o seguinte, um outro exemplo que a gente tem. Tranquilo, isso ali, eu perguntei e acabei saindo. Tranquilo, vocês estão calados hoje, o que aconteceu? Vocês estão aí mesmo, atuação? Eu estou, professor. Ah, tá. Obrigada, Luiz. Eu estou, professor. É porque eu sei que é difícil, esse horário é bem complicado, porque é à noite, o pessoal faz outras coisas também, mas ele vai se organizando. 257. 257 por 7. Ó, peguei aquela de verificação, certo? Como eu tinha mostrado a vocês, já tem esse dois aqui. Vou até na verificação primeiro. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos usar o teorema de Fermat para encontrar o resto da divisão exatamente desse número, certo? 2
elevado a 257, a divisão dele. Ele quer o resto de divisão, certo? Eu vou fazer essa. E tem outro para vocês fazerem, né? Pela mesma divisão. Aí eu vou fazer uma outra diferente. Uma outra aplicação que a gente pode fazer teoremas e fazer uma outra. Para que a gente, de fato, consiga fazer, ter esse feedback bem direitinho entre uma coisa e outra, certo? Vou ter duas formas, tem várias formas de. Então, nessa divisão, nesse ego divisão, primeira coisa que a gente tem que pensar. Essas questões desse tipo, e outras que a gente vai comentar mais na frente, usando o teorema, primeiro se você imaginasse assim, meu Deus, eu vou ter que fazer essa divisão desse tamanho, fazer essa potenciação desse tamanho que fica, para depois fazer a divisão. Não. O teorema já vai nos ajudar exatamente isso, para que a gente não precise fazer exatamente essa situação, certo? Então, qual é o nosso primeiro passo? O que é que eu estou procurando? Ele me disse que eu quero essa divisão. Não, usei um relógio e disse que ali eu tenho 4 classes de equivalência. Então, o que eu estou procurando são as classes de equivalência. Ou seja, os números que têm os possíveis restos zero. E quais são esses números que pode deixar? São divididos resto 0, resto 1, resto 2, resto 3, resto 4, resto 5, resto 6. Ou seja, o que eu estou procurando é exatamente o resto da divisão desse número por 7. Aí eu vou dizer exatamente o que eu estou procurando o quê? Eu estou exatamente nessa chamada classes de equivalência. E eu vou chamar esse número aqui, esse número do resto, de N, para que a gente, de fato, consiga encontrar. Então, vai ficar N, vai ser igual a 2 elevado a 257, certo? Módulo 7. Então, eu estou atrás do resto da divisão, porque o resto lá no módulo, como a gente tinha iniciado a aula, está presente, certo? O módulo exatamente está presente quando a gente fez A é contra B, módulo N. Aquele Bzinho lá é o resto da divisão do número A por um N, que é, certo? E ele vai estar ali. O que a gente está procurando aqui é exatamente esse. Professora, quem pode ser esse N? Né? Esse N, ele vai ter, o menor número que ele pode ser vai ser 0, quando a gente tem a divisão exata, pode ser 6. Então, ele vai ter exatamente de 0 a 6, certo? Então, o maior número que ele pode ser é exatamente quem? Vai ser 6. Então, como primeiro passo, além de organizar dessa forma, vamos fazer uma divisãozinha. Eu vou dividir quem por quem, né? Eu vou dividir aqui 257 6, certo? Um número menor. Nós tínhamos um número ímpar, né? Ali, um número primo. O 7 é primo. Então, a gente vai dividir exatamente pelo menor dele. A gente vai dividir por 6, certo? Então, quando a gente faz a divisão bem bonitinha lá por 6, eu vou fazer exatamente o quê? A gente tem, por 6. 4 vezes 6, 24, para 25, falta 1, baixo 7, 17, mais quanto exatamente vai ser 2. 2 vezes 6, 12, 12 para menos 17, deixa o resto em 5. Pronto, guardamos aqui. Eita, professora, já encontrei o resto que a senhora queria. Não, ainda não. Então, vamos lá, o teorema para ver qual é o resto, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Todo mundo sabe, nós estudamos anteriormente, que a gente poderia... Oi, Francisco. Professor, só uma dúvida. Se por acaso fosse 11, então o menor número seria 10, é isso? Isso, eu acho que eu tenho um exemplo aqui, que é o 10. Exatamente. E tem o outro que vocês vão fazer, que é 13. A próxima questão que eu vou botar para vocês é um número bem alto e vocês vão fazer. Aí vai ser essa ideia, viu, Francisco? Porque a gente vai conservar isso para que qual é a ideia? À medida que a gente for construindo, vocês vão conseguir enxergar que eu vou ter exatamente ali, eu vou conseguir aplicar o teorema ali durante o caminho da construção. Eu posso reescrever 257 como produto de 6 vezes 42 mais o resto, certo? Uma coisa que se eu não me lembrar de comentar, mas que vocês devem fazer uma revisãozinha, não sei se vai dar tempo a gente fazer aqui,
mas eu vou logo comentar, porque a gente já fez muito também na aula passada, é sobre o algoritmo de Euclides, certo? Dei uma olhada também nela para a atividade de vocês de sábado, né? Na verdade, agora é sábado. Podemos escrever dessa forma. Terminei? Não, agora ainda vamos dar para a segunda parte. A gente vai exatamente resolver nosso problema, encontrar quem é esse N. Então, N, certo? Vai ser igual a quem? A 1, né? A 2, eu vou reescrever 257 como 6 vezes 42 mais 5 módulo 7. Até aqui eu só fiz a divisão, peguei o número que dividi, o resultado, reescrevi e coloquei ele na potenciação. Tudo bem até aqui, né? Acho que a gente não fez nada de diferente. A gente vai começar a aparecer as outras coisas aqui. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aplicar a regra de potenciação. Tá? Então, eu tenho 2 à sexta, potência de potência, 42, vezes quem? 2 elevado à quinta, módulo 7. Até aqui tranquilamente. Agora, eu quero que vocês observem aqui o que a gente comentou anteriormente. Disse que P, certo? Primo, não era dividido pelo inteiro. Lá na nossa conversa aqui, no início da nossa aula, eu disse que P não era dividido exatamente por A, entendeu? E eu tinha que A elevado a P menos 1 é côncavo A1 módulo P. Eu queria saber se vocês conseguem enxergar isso daqui, aqui. Conseguem enxergar que eu tenho exatamente essa partezinha aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, eu tenho quem? Se vocês olharem para cá, para essa potenciação, tem exatamente aqui o nosso P. O nosso P é 7, que é o primo. E ele vai ser exatamente o quê? Esse 2 elevado a sexta é exatamente a diferença de 7 menos 1, de P menos 1. Então, aqui a gente consegue aplicar o teorema de Fermat, que a gente vai colocar bem bonitinho aqui, ó. E o teorema de Fermat tem exatamente o quê? E essa potenciazinha aqui, ela vale quem? Ela vale 1 com A1 módulo P. No caso, o nosso P aqui é quem? É 7. Então, aqui vai ser pelo teorema de Fermat. Aqui, ó. Essa aqui que eu quero que vocês enxerguem. Então, pelo teorema de Fermat, o que é que nós temos? E 2 à sexta, né? Bonitinho aqui, ó. É côncavo A1 módulo 7. Então, isso aqui vai ser quem exatamente quem? 1. Então, vem, meu N é côncavo a quem? A 1 elevado a quem? A 42 vezes, repito, 2 à quinta, módulo 7. Fez isso aqui bonitinho, foi o que eu fiz. Terminei, vamos terminar. Quem é meu N? Meu N é côncavo a 1 elevado a 42 é 1, 1 vezes 2 à quinta é 2 à quinta. Módulo 7. E quem é 2 à quinta? É 32 que nós já sabemos, não é assim? 32, módulo 7. O que é que eu vou fazer agora, professora? Eu vou pegar esse 32 aqui e vou dividir por 7. Dividir aqui no cantinho. Tudo bem até aí? Então, a gente tem 4 vezes 7, bonitinho, que é 28. Para cá, falta o nosso 4. E aqui eu vou ter que N vai ser 4 módulo 7. Logo, o resto será dúvidas. Não? Ó, vou guardar e tudo e vou colocar em vocês. Bem bonitinho.
Pesquisar eu volto à tela. Uhum. A questão que eu vou passar para vocês era parecida, viu? O enunciado é o mesmo, tá? Calcule o resto da divisão. De 3 elevado a 23, 4, 5, 6, por 3. 10 minutinhos. Sim. Vamos fazer? Vamos tentar? Luísa, Tentar, mas vamos eu não sei tentar? se eu consigo não, viu? Primeiro passo é você fazer o quê? Você tem que é assim, primeiro passo que você tem que fazer é fazer essa divisão, né? De nossa potência por quem? No caso, você tem que observar que Só bem pouquinho número, né? eu tenho um número ímpar. Tem um maior, é porque isso aqui tem outro maior, mas isso aqui é um menorzinho, tem outro bem maior. Mas isso aqui eu não vou passar hoje, não, porque eu quero fazer mais duas situações do teorema de Fermat, para a gente poder ir para os outros dois. E tem umas observações aqui que eu quero comentar com vocês, antes da gente vai poder partir, entendeu? Mas essa daí é boa e a outra que eu vou colocar ainda é melhor ainda. Já foi menor, Alice. A outra é bem menor. Ela vai ser inspiração para a próxima. Vamos tentar. Cadê? Tem a menina que ela vem participar. E vocês estão tão calados. Aquele vídeo que eu coloquei ajudou vocês, aquele link da aula 3, porque de lá puxava para as outras aulas. Professora, Oi, basta eu usar o teorema de Fermat, né? isso. Pronto, eu vou tentar aqui. Quando vocês fizerem a divisão direitinho, aí vocês vão. Por isso que a divisão ela vai ser feita nesse caso aqui, e vocês têm que enxergar quais são os possíveis números, né? Os candidatos, na verdade, a restos, certo? Nesse caso, para essa situação.
E, professora, eu divido por 3, é? Não, divide por 3, não, divide por 12. Sim, sim, sim. Professor, eu cheguei em 6.561, aí divide por quanto agora? Os 6.000. Você continua. Ela vai ter o resto, a divisão dela vai ser 8. Só passo não por 12, 23 por 12, que dá 1, ela vai dar 1957, deixa o resto 8. Professora, deu 1954 e resta Isso, 8. isso mesmo. Agora você vai organizar, reescrever o número da potência como 12 vezes 100, 1957, 54 mais 8, igual eu fiz no anterior. Pois é, professor, fez igual mesmo você está falando, aí o 3 elevado a 8 dá 6.561, a gente faz alguma divisão posteriormente. Aí ficou 3 elevado a 12, entre parênteses, a 1954, mais 3 elevado a 8. Aí o 3 elevado a 12 ficou 1 elevado a 1954, mais 3 elevado a 8. 1 elevado a qualquer número vai ser 1, e aí sobrou exatamente 3 elevado a 8. Ó, você tem duas formas de fazer. Você pode quebrar esse 3 elevado a 8 em 3 potências, que fica mais fácil do que calcular 3 elevado à oitava. Certo. Eu fiz o cálculo 3 elevado a oitavo, deu 6.561, não é isso? Aí se você fez assim, tem que dividir por 13 para saber qual é o resto. Certo. O resto, quem colocou o resto 9 no final todinho aqui, é isso mesmo. Eu consigo chegar já, deixa eu olhar aqui. O resto é 9. Esse é um ligeirinho, gostei. Se não tiver o auxílio da calculadora, aí eu vou fazer ela fazendo a fatoração todinha da potenciação, de 3 em 3, que a gente consegue enxergar que vai dar como resto 1, e vai chegar também no mesmo 9, certo? Que é o resto da divisão. Acho que eu fiz alguma coisa errada, o meu deu o resto zero. Porque eu resolvi lá a potência, né? 3 elevado a 8 deu 6.561 e deu o resto zero. Que dá um número dividido por 3, né? Não, por 3, tu dividiu por 3 ou por 13? É por 13, né? Desculpa, então. 13. 3 não, porque é por 13. Professora, Aí não tem que... Então, vai fazer... Foi. e não é 3 levar à quarta, não? Ou é a oitava mesmo? É 3 elevado à oitava. Ok. Tá ok. Professora, agora eu me perdi todinha, eu não sei mais nem onde é que eu tô. Que história, menino. Essa é... Não, Aí eu tô vendo aí aparecendo 9 e não sei o que, aí agora eu me perdi mesmo. se acalme, Luiz. 9 já é a resposta final, certo? Do jeito que o que você já me descreveu, pode continuar. Tá certo. A resposta final é 9.
Aí agora eu coloco dentro da fórmula da congruência. É Isso, 3 elevado a 12, aí elevado a 1954 vezes 3 elevado a 8. isso. Eu coloco na formulazinha da congruência, Vai, Alisson, fala. Professor, o meu deu também. O resultado final dá 9, módulo de 13. Isso, 9,13. Eu estava dividindo por 3, por isso estava dando errado. Acho que eu Não, tinha dividido 3. 13. É 3, né? Deu certo agora do resultado 9. É 9. Isso. Você fez a potência. Quando a potência for maior e você conseguir quebrar, fica a dica, quebre. Porque, por exemplo, você podia ter quebrado ela em 3 ao cubo, 3 ao... Ó, aqui. Acabei de receber a mensagem só. Tá vendo como a gente só formamos que eu desconto presencial. Ei! Olha, já terei. O último encontro será presencial. Engraçado que eles vão falar isso, quase acabando o semestre. Mas aqui, ó, deixa eu ver. Cálculo, já posso pedir para cálculo. Deixa eu ver aqui, metodologia. Oi, deixa eu ver, nós, pronto, estamos autorizados. Já posso fazer a solicitação, viu? Estamos na lista. Eu coloquei, foi uma das situações, quem foi que falou no livro aqui? Eu estava no e-mail. Foi uma das coisas que nós colocamos sobre a situação de vocês. Estão no 7º semestre, né? Sem nenhum encontro presencial. Todo mundo ficou assim, abismado. Porque vocês são uma turma grande. Então, não tem nenhum encontro presencial. Esse tempo todo. Uhum. Nós teremos encontro. Talvez se tá viagem. Professor, só uma dúvida. Caso eu queira quebrar a potência, né? Aí eu resolvo, né? Isso, por exemplo, se eu quisesse colocar 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4, eu resolveria, dividiria por 3 Só tem. e os resultados eu somaria, é isso? Hum, Ou não, dá diferença? Não, não, dá diferente. Porque você tem que continuar naquela linha da congruência e os restos lá dentro e aparecer exatamente o resto, módulo 1, resto 1. Porque, por exemplo, você coloca 3 à quarta e você faz a divisão dela em si, ela não vai deixar o resto, né? Porque você vai fazer essa divisão bonitinha. Então, 3 ao cubo vai dar 27. Então, a gente consegue dividindo 27 por 3. Deixa resto quanto? Resto 1. Quando você faz 81 dividido por 3, deixa resto quanto, Francisco? Entendi. Eu vou fazer aqui para mim. Pronto. Veja essas duas situações, porque aí, para vocês, de modo geral, conseguir enxergar que eu não posso quebrar de qualquer jeito. Principalmente porque eu estou usando aqui o teorema de Fermat, o que eu tenho que prestar atenção? Quando eu uso, por exemplo, o 3 à terceira, vai dar 27. Quando eu divido exatamente 27, vai deixar o resto 1, que é exatamente onde a gente está trabalhando, que é o teorema de Fermat, que deixa o resto o quê? Deixa o resto 1. Então, se ele deixa o resto maior, eu não estou aplicando o teorema. 1 não vai aparecer aqui, porque eu consigo ficar exatamente com o último caso desse número. Com, por exemplo, o 3 ao quadrado, que vai dar 9, que já é o resto. É exatamente o resto que a gente está aplicando. Então, ele vai ter que ser ajustado nas potências em cima, de uma forma que, quando você elevar aquele número, que ele seja dividido pelo 13, no caso aqui, ele deixa o resto 1. Entendeu? Ei, professora, Oi. eu fiz assim, ó. 3 elevado à terceira vezes 3 elevado à terceira vezes 3 elevado à segunda, né? Isso, Você deu, isso. deu 2,27 e o 9, né?
Ah, o 2,27, o 2,27 que deu, né? Dá, o resto dá 1, né? Que é a divisão por 3 dá 2, né? E o resto é 1. Isso, Aí faz a multiplicação, né? Restante? isso. Que vai dar 9, né? Isso, Pronto. 9 módulo 13. isso. Entendeu? Cadê Luiz? Sumiu, Agora, certo? professor, agora eu entendi. No caso aqui, eu fiz aqui outra experiência, eu botei 3 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta, não é isso? Aí deu 81 dividido para 13. Sobra 3. Aí depois faz 3 vezes 3, que dá o mesmo 9, não é isso? Ó, você tá vendo que você faz esse trabalho um pouco mais, mas o que é que eu quero que vocês consigam enxergar? Que quando vocês trabalharem, quando vocês fizerem essa divisão, o que é que vocês têm que enxergar? Que não pode, você vê que você colocou o 3 a quarta, deu 81, voltou que deu o resto, fez a separação para poder voltar para 1. Porque eu tenho o módulo 1, ou seja, o resto deve ser 1. Para que, de fato, você consiga continuar usando o teorema de Fermat. Entendeu? Entendeu, Francisco? Na experiência que você fez? Sim, professor. Entendi. Excelente. Cadê Luiz? Que se perdeu. Luiz, Professora, é porque eu me desorientei aqui, eu travou aqui, eu tô só olhando pro papel sem saber para onde ir. ninguém mais está tentando, além do. Professora, toda vida vai dar esse trabalho todo, é? Esse aí é o menor trabalho. Meu Deus do céu. Então, assim, eu vou resolver essa. Tem uma outra aqui, que é uma soma de duas potências. E a ideia não é nem só que dê o trabalho, mas que vocês entendam como fez outras experiências e vocês façam. Tem, não. Francisco, que eu tenha visto, sim. Você encontra a divisão dela. Se você pegar o valor que você fez, por exemplo, o problema é que as potências, como você até falou, eita, potência alta, elas são potências muito altas. Então, vai ter calculadora normal que ela vai caber as casas decimais, entendeu? Então, é por isso que tem alguns teoremas, e principalmente o teorema é usado exatamente para ajudar com a concorrência. Então, não tem algo mais direto em si. O que pode ser feito, por exemplo, você conseguiu pegar 8 elevado a 3 elevado a oitavo, calculou e dividiu por 3 porque eu quero o resto. Pronto. Mas é porque você consegue ver que as casas decimais ela cabem no viso da pé. Victor, não entendi. Milagre? O pessoal está participando, é? Você fez uma pergunta. Ah, tá. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês nunca tiveram encontro presencial? De nenhuma disciplina. Vocês respondem aí. É bem perceber. Ah, tá. Mas os semestres iniciais nunca tem, não. Eu acho que a gente está lavando a jegue, como diz de fato. Porque eu já terminei disciplinas como cálculo 3, estruturas, que mais? EDO. E o dinheiro vai chegar para o segundo semestre. Quando vai chegar, já não tinha mais sentido de fazer tinha mais, já tava ministrando a outra forma, entendeu? E eu não sei se vocês acharam interessante. Eu, particularmente, né, que venho acompanhando a UAB desde então, como é que se diz? Essa dinâmica dos encontros sendo quebrados dentro das aulas, eu acho que fica mais interessante. Para vocês que estão no semestre mais avançado, o que é que vocês acham? Professora, para quem é meio autista igual eu, é complicado, viu? Quebra a rotina aí, eu perturbo todinho. Mas, no geral, se tivesse sido sempre assim, Luiz, por exemplo, essa quebra de encontro, por exemplo, nós temos a cada 2 aulas tem-se um encontro, ou presencial ou virtual.
O que é que vocês acharam? Para que vocês já pagaram o cálculo 1, já pagaram 2, pagaram 3, e não foi assim. Mais proveitoso ou não? Realmente eu não sei como explicar, não, professora. Vocês entenderam o que eu perguntei? Você se referir ao número de encontros, né? Exatamente. É assim, professora. Se não fosse virtual, sim, faria uma diferença, mas eu acho que virtual não é bom, não, professora. Tá bom, Não né? é bom. Isso aí, mas eu acho que tê-los já faz uma grande diferença, porque eu já vi, já sei com toda experiência, eu já vi, já terminei disciplina e a gente teve 2 pontos, era assim, 5 aulas para dar numa manhã, prova. 5 para dar no outra manhã. É impossível isso. Impossível. Cálculo 1, por exemplo, cálculo 3, é DO. Impossível isso. É humanamente possível. Então, eu tiro o chapéu para os alunos que fazem as coisas, que se dedicam. Eu digo mesmo aos alunos do curso, vocês têm que lavar a jegue, porque vocês têm aula todos os dias, o professor todos os dias com vocês. E a galera só tem 2 pontos e termina em 6. Vocês terminam em 6 meses. Então, infelizmente, vamos ver se essa dinâmica de quebrar em vários pontos, que seja de fato, que continue e que eles comecem a se tornar presenciais, né? Que aí é uma forma de a gente, não, avaliação, como foi? Foi boa, mas a gente poderia ser presencial, entendeu? A gente vai levar essa possibilidade em si, porque já ganha isso. Eu comi um número bem aqui, não sei, isso. Vamos dividir aqui por 12, já que eu tenho um primo. É, fica aqui eu divido de 12, deixa o resto 12. 11, 11, 14, 11. Ó, São João, aí dá 4, 9, deixa o resto 108, deixa o resto 65, 5, deixa o resto 5, deixa 6, 4, deixa 48, deixa o resto. Tá aqui, vamos reescrever bem bonitinho aqui. Tem 3.856 a 12 vezes 1.954 mais um. Então, meu N é com a 3 elevado a 12, 190 e... Eu estou querendo muito bem, foi 95, não, só falando. 195, isso mesmo? Isso que foi aconteceu. A que tá aparecendo para vocês? É 1954, professora. É, tá aparecendo para vocês a tela, que a minha tela tinha ficado sumida aqui. Tá aparecendo. Vezes 3 elevado a 8, módulo 3. Tudo bem até aí? Então, a gente vai poder enxergar que aqui eu tenho 3 elevado exatamente a quem? 3 elevado a 12, que vai ser aquela diferença do P menos 1, que aqui a gente tem 13, né? Então, esse valorzinho aqui do teorema de Fermat vai ser 1 elevado a 1954
vezes 3 ao oitavo. Ele é elevado a 1 elevado a menos 54 é o próprio 1. Então, vai ficar 3, ela é a oitava. É que o colega fez assim. Ele fez a potenciação, bonitinha, pegou o resultado e dividiu por 3 e encontrou o resto, certo? Se a gente não tiver uma calculadora para fazer o tempo, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar a potência de 3 oitavos, certo? Então, vai ficar aqui. Eu vou dizer que N é igual a 3, 23 e 456. E é ponto a 3, ó. Módulo 13. Isso daqui, por sua vez, vai ser 3 a terceira vezes 3, a terceira complementada vezes 3 a segunda. Módulo 13. Módulo 13, aqui bonitinho. E aqui a gente vai ter 3 ao cubo vai dar 27, 27 dividido por 13 vai deixar resto 1. Aqui, certo? Aqui também deixa resto 1. Aqui dividindo a potência vai dar 9, né? Módulo 13. Aqui você multiplica todo mundo aqui. Uma vez 1 vai dar 1, uma vez 1 vai dar 1, vezes 9 vai dar 9. Então, N, ajeitando bonitinho. Um tempo com N. Você compra aqui. 9. Módulo 13. Professora, como é que o 3 ao cubo virou? 3 ao cubo. Divida aí 27 por 13. Luiz. Me diga o resto. Pronto. Entendeu agora? A gente vai entrar aqui. Aquela Que é divisão. confuso é que mistura, né? É porque você volta para o resto da divisão, do côncavo. Quando a gente diz que é côncavo AB módulo M, se somente se o M divide a diferença dele, né? Então, a gente tem uma proposição, algumas proposições, onde a gente vai ter exatamente que isso acontece porque existe um número que multiplicado, ele é múltiplo, né? Que multiplicado com N, né? Vai ter exatamente o resultado dessa diferença. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente voltou lá para a característica da congruência, sem falar dessa diferença, a gente colocou o quê? Os possíveis restos da divisão. Então, o que é que você vai se preocupar aqui? Eu preciso que eu retomei congruência. Como você faz 3 elevado a 3 dá 27. E vai um quê? Você pegou esse valor, 13, porque é exatamente isso que você está fazendo. Você está fazendo a divisão por 13. E você quer o resto dessa divisão. Então, o resto dessa divisão dessa potência por 3 deixa o resto 1, que é exatamente o valor que vem para cá. Que aqui são os possíveis restos que a gente tem, certo? Nesse conjunto aqui, é chamada classe de equivalência. Então, nesse caso aqui, este número desse tamanho, eu não sei nem que número vai ser esse, né? O 3 elevado a 3.556, dividido por 3 vai deixar resto 9. Eu não estou dizendo aqui qual é o valor da potência, eu estou dizendo aqui qual é o resto da divisão por 13. É o que a questão me perguntou. Ô, Luiz, onde foi que você, assim, no meio que você se enganchou, você consegue enxergar agora o que foi que não deu certo? Só eu acho que vou ter que ler o livro todo de novo. Seu grau de autismo, Luiz? Como é, professora? Tu é autista, é que tu disse? Rapaz, possivelmente, viu? Ainda tá em estudo aqui a situação. Tu já fez, já tem algum laudo?
Não? Aí estuda ainda. Certo. Já passou na psiquiatra, na psicóloga, na neuro, essas coisas tudinho tá passando, né? Só no psiquiatra. Você tem que ir pro neuro. Quem vai dar o laudo seu é o neuro, certo? Sim, sim. É o neuro, porque o psiquiatra, ele vai sim encaminhar alguma coisa, mas quem vai dar o laudo, que é um exame feito, uma tomografia que é feita para fazer esse cérebro. Aí vai ver quais são as irregularidades. Uma psicopedagoga, ela vai dar um laudo de se tiver TDAH, que geralmente tem alguma coisa assim próximo também, entendeu? Em si. Então, depois, eu não sei como é, qual a cidade você mora, se é na Itapipoca mesmo, como é também essa questão aí, mas se você tiver a oportunidade de procurar, aí, porque aí você vai atrás de tudo que você tem direito. Por exemplo, tipo, você está no último semestre, tem no último semestre, tranquilo. Mas vamos supor que você estivesse iniciando um curso. Então, você tem algumas coisas que você não tem que fazer. Porque não é que você não possa, porque o seu tempo e o meu tempo, o tempo de José de Joaquim, todo mundo independente de qualquer tem um tempo. Então, a gente tem esse tempo. Hoje é ler, mas aí tem que ter um, entendeu? Que você é coberto pela lei em si. Então, mas procure. É interessante que você tenha. Eu sempre oriento os meus alunos também quando está entrando na graduação, porque a gente percebe que tem essa dificuldade na aprendizagem, e a gente repete uma vez, de forma diferente, outra vez, outra vez, outra vez, e não vai. A gente tem que ver o que é que tem. Tem alguma coisa aí que não tá dando certo, entendeu? Pessoal, ó, Teorema de Fermat. Mais uma aplicação dela, só que de outra forma. Não mais pedindo o resto, certo? Mas sim olhando, e também pedindo o resto, mas não assim, só um número. São 2 números. Eu acho que vocês vão tirar também muito de boa. Tranquilo essa questão. São 2 questões boazinhas que a gente pode aparecer na atividade de vocês, eu creio. E essa outra que eu também achei muito interessante. Me trouxe para somar. E as meninas que estavam aqui semana atrasada, que são as irmãs. Na fábrica, a ideia? Chegar, não? Então, como é, Francisco? Eu não tenho acesso à prova, foi o que eu disse no início da aula. Não sei se você estava, já tinha chegado. A prova foram 3 tipos de provas. A gente sugeriu algumas questões, certo? Cada um sugeriu 4 questões, são 3 tutores, mais o professor formador. Então, se ele vai misturar nossas questões, junto com a deles, eu não sei. Mas, com certeza, alguns vai estar, entendeu? Então, assim, mas aqui a gente tem aquele top. Então, uma divisão com o resto consegue fazer. Uma questão que eu vou passar agora para vocês, que eu acho que essa é possível também. Dá para fazer, né? Deixa eu só colocar aqui, ó, um outro exemplo que a gente tem. Que vai pedir uma situaçãozinha a mais para dela, calcule o resto. Também é na ideia do resto, só que diferente a estrutura dela. Veja também aquelas do algoritmo de Euclides que eu comentei. Qual foi a outra que a gente pode ser também? Que possibilidade que venha a aparecer na atividade de vocês? Mas eu vou tentar trazer uma que eu posso ser que é sugestão, né? Pode ser que tenha que caia também. E calculo o último dígito de um número que eu vou colocar aqui também já já. Depois que a gente trabalhar os outros teoremas, é óbvio que fica na sequência. E tem outra que eu vou comentar aqui. Tem essa, tem outra de Wilson. Mas o que mais a gente trabalhou mesmo na questão foi os teorema de Fermat, de forma diferente, sabe? Não sei o que, vai ter na atividade do professor, mas as nossas, do grupo, dos tutores, foi. É de Professor, na então fase. possivelmente vai cair mais teorema de Fermat. Sim, de forma diferente, porque eu vi nas questões trocadas com os colegas, provavelmente.
Não que vai ter questões do início. Algoritmo de Euclides, a questão de primos, porque são. Ó, o que a gente viu até agora são todos importantes, mas existem aqueles que você dá. Então, o algoritmo de Euclides, os primos, porque a gente está usando os primos novamente aqui. Congruência, que a gente já comentou novamente na aula passada, estou comentando agora novamente, está usando ela no teorema de Fermat. Então, a gente tem um pequeno teorema de Fermat também aqui, de formas diferentes de serem usadas. Então, a gente trabalha nessas estruturas. Então, dê uma olhada nas atividades que vocês já viram, já foram corrigidas, que não estão corrigidas, as 3 primeiras. Dê uma olhadinha nelas, que ele vai trabalhar nessas 3 primeiras aulas, certo? Então, por 13, pronto. Eu tenho uma divisão aqui, vocês já vão ganhar essa divisão aqui, ó. Olha, nós trabalhamos, nesse instante, 2 exemplos. Primeiro, a gente trabalhou mostrando que o teorema é válido, bem? Depois, a gente, que, né, pode ser que sim, mas essa daqui, acho que essa primeira que eu coloquei é só para vocês testarem. Essas duas últimas, elas são carro-chefe para as outras infinidades de tipos de questões. Tipo, essa daqui é uma questão de prova. É uma questão que eu, né, dependendo do que fosse, colocaria assim, dependendo da minha turma, prova. Por quê? Porque ela vai trazer 3 coisas. Se o aluno lembra de congruência, se o aluno lembra de congruência, se o aluno lembra de primos e traz o teorema de Fermat. Então, a gente tem conteúdo desenvolvido nessa questão, entendeu? E vai cair na divisão. E a dica dessa questão, vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram na anterior, separadamente. Porque o que ele quer que você encontre a divisão da soma das duas potências. De 2 elevado a 70, mais 3 elevado a 70, 13. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o número 70 por 13. E aí você vai mudando. Faça separadamente. Depois você pega o resultado e junta. Tentem fazer do jeito que eu disse para vocês. Só um momento. Agora sim, eu falo. Consegui. Deu certo. Vamos tentar? É, quem pode fazer a frequência para mim, por gentileza, gerar informes bem rapidinho, senão eu acabo esquecendo. Eu já vi que já teve pessoas que entraram, que saíram, que entraram, que saíram. Só para a gente ter essa segurança, pode ser? Professor, é 2 elevado a 70 mais 3 elevado a 70? É sim, viu, Luiz? Faz aquele mesmo esquema, divide 70 por 13 e vai construindo. Mas separadamente, depois pega os resultados dos restos e junta. Como ele quer uma soma, faz assim.
Obrigada, Francisco, eu não tomei seu nome, porque eu vi que você passou a aula bem caladinho. Aí eu não quis me incomodar, mas lhe agradeço, viu? A lista de vocês está no Class, tá? Lista de frequência. Você vai para dar 13 o resultado, é isso? O resultado final, Sim. não, dá 0. Eu tenho que lembrar que somos 2. Já fez os 2, Francisco? Somei os dois, deu 13. Aí divide 13 para 13, é isso? Isso, é isso. Exatamente. Chegou no 3 e 3. Aí você vai ver que... Porque ele quer o resto da divisão. Cuidado, viu? Foi bom você não ter colocado isso aí, que eu vou fazer uma observação. Você chegou em 3 e 13. Tranquilo. 3 de um lado, 3 do outro. Então, 13 é concluir 13, modo 13. Então, você divide 13 por 13 e deixa quem? Sobrou 0, não é isso? Exatamente, que é o que a gente quer na questão. Ah, Entendeu? Ótimo. entendi. Ótimo. Ficou mais rápido depois que fez o outro? Bom, eu fiz direto porque eu sei que 2 elevado a 10 dá 1024, né? Isso, Aí eu fiz os outros 3 elevado a 3 dá 27, sempre vai dar 1. isso, E aí sobrou 3, né? 1 isso. vezes 3 dá 3. Aí são 10 mais resultado da divisão, 1024 para 13, sobrou 10. Isso. Aí 10 mais 3, 13. Aí 3. por isso que eu fiz no finalzinho. Pronto. Quando você somar essa parte aí, você vai ver que fica assim. Vou fazer 10 a 70 mais 3 a 70 é concluir 0 módulo 13. Então, esse 0 aí é o resto que você está procurando. Só voltando, reorganizando, entendeu? Entendi. Ó, alguém mais está tentando? Luiz está tentando. Vou até colocar o nome. Sim, professora. Certo. Colocar o nome do pessoal participando da aula. Francisco Teixeira. Ensine a frequência, viu, minha gente? Não deixe de assinar, por gentileza. Vou começar aqui a fazer devagarzinho para vocês. Quem estiver fazendo, vai só acompanhando, que eu acho que alguém já está mais à frente, para a gente já ir ganhando tudo. Professora, dá 10 mais 3, né? Isso, 10 mais 3. Aí 10 mais 3, concluir 13, módulo 13, viu? Bem. Ai, meu Deus do céu. Precisa fazer. Módulo 13, com 70. Dividido pelos 12. Bem devagarzinho, depois todos nós vamos ver. 60, o resto 10. 70, igual aos 12 vezes 5, mais 10. E... Vocês têm dificuldade nas atividades?
Professor, essas últimas atividades estavam assim bem boas. Tava, eu também gostei. Não vi a quinta ainda, a aula que foi aberta esse domingo. Que é aquelas funções diferentes, né? Função soma, função. O São Paulo eu Se gostei fosse, muito também. se fosse daquele jeito na prova agora, hein? Vocês adoram uma prova, né? Igual do militar, meu trabalho. Rapaz, Prova? mas eu não gosto não de prova. Gosta não, Alisson, de prova? Não gosto não, professor. Eu também não gosto, não, mas a gente tem que fazer, então vamos lá, né? Eu até tento fazer uma coisinha diferente, mas o povo aperreia meu juízo, aí faz as coisas erradas. Ó, aqui a gente consegue chegar aqui no teorema de Fermat, certo? A gente consegue aplicar. Então, a gente cai naquela mesma situação. Eu tenho P menos 1, aqui no módulo 13, então aqui ficou 12. Então, aqui fica 12, 2 elevado a 12, que vai dar 1, é concluir um módulo N, então aqui vai dar 1, elevado a 15, que dá 1. Fica 2 elevado a 10, que é 10.024, que a gente já sabe, né? Aqui a gente já tem isso na ponta da língua, querendo ou não. Módulo 13. Quando eu venho fazer a divisão aqui, bonitinha, por 13, vai deixar, colocar aquela no cantinho para a gente poder enxergar. E ver o que foi que eu fiz. Deixar o passo a passo, que o pessoal, quando for pegar aqui, meu Jesus, misericórdia, 78, deixa o resto 10. Se eu puder, meu Deus. 24, deixa o resto. 14, professor. Deixa o resto 10. É, 1014. 1014. Eu pensei que eu estava ficando com. Deixa o resto 10. Pronto. Então, aqui fica 1, 2, 3, que é com ou 10, né? A gente dividiu, é o resto que me interessa. Módulo 13. Então, eu já fiz. Agora eu vou para o 1, que é exatamente do reescrevendo, ficaria como? 2 elevado a 70 é com a 10, módulo 13. Então, vamos fazer o outro aqui bem juntinho. Não precisa fazer a divisão, porque é o mesmo, então já vai reescrever o 3 elevado a 12 elevado a 5 vezes 3 elevado a 10, né? Com e as meninas que trabalham na fábrica aí, hein? Vieram hoje não, foi? Eu já perguntei 3 vezes, ninguém me responde. Gente, eu coloquei coisa bem aqui, é só uma. Não delas, que são irmãs. Aqui vai dar 1. Vai ficar 1 elevado a quinta, vezes 10, 3 elevado a 10, módulo 13. E aqui a gente pode reescrever como aqui, 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado à terceira, 3 elevado à terceira, que é melhor. Vai mais rápido. 3 elevado à terceira, 3 elevado à terceira. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? A gente já comentou isso na parte anterior. Tudo, né? Vezes 1. Módulo 13, tá? O que é que eu tenho aqui? Aqui vai ser 1, que é 3 a 27, dividido por 3 deixa o resto 1. Então, são os restos que me interessam. Como aqui dá 1, fica 3 elevado a 3 elevado a 1, que é 3, módulo 13. A gente tem essa concorrência aqui. Quando o pessoal for dar uma olhadinha lá, ver o que aconteceu. Módulo 13. E aqui o que eu quero é a soma. Então, eu tenho que 3 elevado a 70 é com 4, 3, módulo 13. Então, vamos somar todo mundo, né?
Como eu venho somar 2 elevado a 70 mais 3 elevado a 70, que é exatamente o que ele quer que a gente faça, ele vai ser côncavo a quem? A 10, que é o resto do que a gente encontrou aqui, mais 3, que é o resto da autodivisão, módulo 13. Então, a gente percebe que vai dar exatamente quem? Eu tenho 13 de um lado e 13 do outro, aqui e aqui. E aí, a gente vai ter exatamente o quê? Todo mundo enxerga que eu tenho o 13 aqui, né? Aqui a 13. Dividido por 13, vai deixar o resto em bonitinho. Ou o resto zero. Então, a gente faz a divisão. Planeta 13, módulo 13. Aqui vai ser exatamente deixar o resto zero. E aí a gente vai ter 2 elevado a 70 mais 3 elevado a 70 a zero, módulo 13. Quase que a gente não faz a finalização. Essa soma do lado de cá, né, aqui vai dar exatamente o que a gente já em si, certo? E aí a gente vai ter essa divisãozinha e a gente consegue finalizar. Professor, esse zero aí é porque o resto é zero, né? Exatamente. Aí, ó, eu vou enunciar aqui, eu sei que falta 10 para as 9, mas tem duas coisas que eu quero comentar com vocês, a gente não sabe como. Essa é a internet, não faço tá? Dúvidas em relação a isso aqui? Eu vou comentar com vocês. Nós temos o teorema de Wilson e o teorema de Euler. O teorema de Wilson eu vou enunciar e vou fazer um exemplo. Foi tão explorado, mas a gente precisa do teorema de Fermat. Explorei mais um pouco o teorema de Fermat, exatamente porque, por conta que a gente usa muito mais ele, né, no dia a dia em si. Então, o teorema de Wilson vocês já conseguiram fazer na atividade de vocês, mas só para lembrar, se P é um número primo também, então o que a gente vai ter que P menos 1 fatorial é com A menos 1 módulo N, ou do módulo P. Então, o exemplo que a gente tem diretamente do teorema de Wilson, também é uma verificação, só para vocês terem uma noção, porque minha ideia é já fazer uma questão. Então, eu acho que ela é questão que pode aplicar em. Vocês fizeram ela na atividade 2, uma parecida. Mas eu vou retornar ela com outra, na mesma ideia, só que um número mais elevado. Vocês fizeram com uma potência menor. Eu vou só finalizar essa parte que tem confluência para a gente colocar ela. Aí verifica o teorema de Fermat, já que o pessoal o teorema de Fermat. Ensinar a frequência. Cara, bem fácil. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui em cima. Então, para P igual a 5, o que é que nós vamos fazer? Nossa. O que é que nós temos? Então, eu tenho 5 menos 1 fatorial, que é com A, menos 1 módulo 5. Módulo 5. Aqui a gente vai só verificar. Vai dar 4 fatorial com A menos 1 módulo 5. Então, a gente consegue lembrar
E o 4 fatorial, né? Aqui, vou colocar aqui bem aqui como observação. O 4 fatorial é igual a 4, 3, 2 e 1. Dá exatamente igual a 24, né? E a gente poderia reescrever também como se fosse 5 vezes 5 menos 1, né? Também é outra forma da gente reescrever. Então, aqui vai ficar exatamente quem? O que pode ficar? A gente só reescreve ela como 5 menos 1 fatorial, que é côncavo a menos 1 módulo 5. Outras coisas em relação a ele em si, de Wilson, e o outro teorema que eu acho importante também da gente comentar, tanto foi explorado mesmo esse aqui, até na atividade de vocês, eu acabei de dar uma olhada, no seu anúncio, uma atividade para fazer a aplicação direta dele. O teorema de Euler, ele vai aparecer de novo na quarta aula que já terminou, e vai aparecer agora novamente na quinta aula, não o teorema em si. Mas as funções, onde a gente deu uma introduçãozinha lá, delas, na aula anterior, e ela vai dar continuidade aqui no... Ela começa na aula 3 e continua até a aula 4, certo? Então, o que a gente tem do teorema de Wilson? O teorema ele tem uma função. No livro de vocês, ele é chamado de função Totient, de Euler. E há outros livros que vai trazer ela como a função φ. E essa função, né, em si, ela vai, o objetivo dela é que ela vai encontrar de imediato o φ de n, o número de inteiros positivos que não supere n e que são primos com n. Isso eu não entendi. Vamos entender agora. Então, o que ele faz? Ele diz o seguinte, que eu tenho φ de n. Então, esse número aqui, que pode ser 12, 13, 14, ou qualquer um número em si, vou colocar aqui o número que eu tive. Bom, o 12. A atividade de vocês. Eu ajeitei esse fio aqui. Falei. Então, o que ele quer aqui de 12? Definição, ele vai querer quais são os números inteiros positivos que não superam exatamente o 12, são menor que 12, mas que são primos com 12. E uma coisa que é interessante de observação aqui, muito importante, é que ele vai dizer que esse número, certo? É o n que você está procurando. E o n, que é o número 12, nesse caso aqui, o MMC deles, ou seja, o máximo divisor comum deles, é 1. Então, eu tenho que esse n pertence aos inteiros que eu estou procurando, tá o quê? Né? Ou seja, esse n pertence aos inteiros, tá o quê? Eu tenho que m é maior que 0, mas é menor ou igual a n, certo? Então, a gente vai ter essa situação. Então, quem são os elementos que estão aqui? São os números primos com 12. Nesse caso que eu estou colocando. Então, 1 é primo. Aí você diz assim, 1 entra aí, o 5, o 7 e 11. Trilha. 2. E o 6. E o 3. Entra. E já se perguntou? A gente vai colocar assim, ó. 1 e 12. Quem é o máximo divisor comum de 1 e 12? Hein? Quem é o máximo? Aqui. De 5 e 12, 1. De 7 e 12, 1. De 11 e 12, 1. Então, a definição da função é exatamente essa. Esses números que eu estou procurando, eles devem não superar o n e devem ser primos junto com ele. Então, o 2 não vai entrar, porque quando você coloca o 6 e o 2, eu vou ter exatamente um número comum maior que 1, certo? O 3, o 6, nesse caso. E à medida que
lembra do livro de Aristóteles? Para essas situações, para números maiores, a gente pode usar essa mesma ideia, você eliminando exatamente os pontos e os múltiplos. E aí você vai conseguindo montar uma estrutura e encontrar quem são os primos de um número, por exemplo, de 1000 ou de 100, por exemplo. Vai para 1000, não para 100. Consegue fazer essa montagem, certo? Em si. Então, quando você vai para a questão de 15, então, o FI de 15, por exemplo, quem vai ser os números? Trabalhando com isso. Então, vamos já usar isso no teorema. Então, o FI de 15, vamos usar o 3 e o 5 aqui? Posso usar o 1, o 2, o 4, não posso usar o 5, posso usar o 6, o 7, o 8, o 11, não posso usar o 10, usar o 12, o 14. Por que eu não posso usar o 3, o 5? Okay. Posso usar o 3 e o 5 aqui, por exemplo. Ou seja, está ali, o 3 e o 5, o 10. Posso usar. E ele vai lhe dizer o número, a quantidade. Então, nesse caso, por exemplo, o φ de n tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4. Então, a gente terminando aqui, a gente vai ter que o φ de 12 são 4. O φ de 15, a gente fez aqui, abriu todo o conjunto dele. E aí, professor, o 9 tá aí também, né? Não? Oi? 9 9 também. também está aqui, exatamente. E o 9, o 10 também. 10 também vai estar. Então, aqui a gente tem 9, né? 9 elementos. Isso. Então, o φ de 15 é 9, o φ de 12 é 4, o φ de 30 é 8, e assim vai. Em cima dessa nossa conversa, a gente vai enunciar o teorema de Euler. E vocês vão usar essas funções, aqui é uma das funções. E vai ter outras funções dessa lá na aula 3, que vocês já terminaram. Só uma dúvida. Pessoal, Quando for fazer essas divisões, é só divisões com números naturais ou entre os inteiros. Conjunto pequeno. inteiros? Isso. Inteiros. Esse M inteiro maior que zero, certo? Porque quando você falou que não entraria o 10, eu estava na dúvida, né? Porque Não. era que a gente daria um número quebrado, né? Não, mas é inteiro, viu? Certo. Oi, Francisco. Professora, eu vi em um livro que ele fala que quando ele dá, eu não sei se cabe, né, nesse exemplo. Quando ele dá o φ de 15, né? Aí ele pega o 15 e aí ele abre o 15 em números primos, né? Aí o φ de Isso. 15 é como se a gente escrevesse como sendo igual ao φ de 3 vezes Isso. o φ de 5, né? Aí ele Isso. dá até uma expressão para poder saber a quantidade de divisores, né, que não são primos com ele, né? É Aí, o. Pode continuar. aí a expressão é sempre tirar um do valor daquele primo que você tem, né? Aí Isso. no caso do φ de 15, eu teria 2 vezes 4, né? 2 vezes 4. O que é que você iria fazer? Ele chama do. Eu li hoje tarde em 2 livros diferentes, eu achei interessante. Ele chama os incongruentes. Incongruentes, Né? Incongruentes. Aí você. Eu acho que eu comentei anteriormente, só que você fez aí onde você vai assemelhar essa sua fala com o incongruente, porque eu acabei de comentar anteriormente. Você pode fazer naquele mesmo espelho do crime de Aristóteles, onde você vai eliminando. E aí você vai conseguir eliminar exatamente os chamados incongruentes em relação a isso que você está procurando. Você consegue fazer direitinho, consegue enxergar. É isso mesmo. Cara, sim, viu, Francisco? Você estava muito caladinho. Isso aí encontrei a partir do MDC, não é isso?
também. Se tiver um MDC comum, então não faz parte, não é isso? Não, exatamente. Isso mesmo. Você percebeu que no 3 o 6, Então, lá o no 6 e o 12, então, eu acho que não faz parte, né? Porque tem o divisor comum que o 3, não? entre o. Sim, o 12, eu botei 12, é 13. Deixa eu ajeitar aqui. É 13, não é 12. Isso, é 13. Deixa eu ajeitar. Ajeitei um pouco. Vou tirar tudo aqui. Eu podia ajeitar e mudar meu parâmetro. É 13, o 12 não pode entrar, não. Nem 10, nem 12, nem 13, nem 6, nem 5, nem 3. Aqui é 13. O 10 não pode entrar, professora? Não, entre eles não tem o que é comum entre 5 e 10. Opa, O 6 eu acho que o 6 também não pode, não? já dei a resposta. Entre 15, entre 15 e 6. Entre 5 e 10 eu já dei a resposta, né? E o 6 pode entrar também? Entre 6 e 15, quem é comum? Daria por 2, depois daria por 3, né? Entre 6 e 15, que seria o MDC entre eles, né? É. Jesus, já apagar essa aqui. Eu e minhas pérolas, como sempre, dando a resposta. Vou apagar essa. Essa outra. Aí, em cima dessa nossa conversa, o que a gente tem que lembrar e tem que fazer aqui, né? Em si. Não foi. Com isso daqui, a gente tem o teorema. O teorema vai trazer o quê? Ó? Ele vai trazer essa mesma ideia, o MDC, como o colega falou nesse instante, certo? Ele vai trazer o MDC do A e N, que deve dar 1 como resposta. E aí a gente tem mais coisa que ele vai falar aqui, tem um monte de situações antes lá no livro. Ele vai trazer exatamente o φ de N com a 1 módulo, certo? Tem essa situaçãozinha que vocês já devem ter visto no livro. Assim. A gente tem um exemplo para verificar, mas antes de sair, eu queria conversar sobre isso, porque essa questão vai dar um pouco de trabalho. Eu quero comentar ela. Para verificar se a questão ela existe ou não, a gente tem duas situações. Eu trouxe um exemplo interessante para a gente poder fazer. Ver se você conseguir ver. Como é que verificar? E, gente, eu termino já, que eu sei que eu só me fiquei até 9. Mas deixa eu terminar esse exemplo em outro, porque eu acho que eu sou cominha de aula. Eu começo, de repente eu me empolgo. Deixa eu só comentar isso daqui. E uma outra questão que eu achei interessante. Tem mais coisas entre entre muita coisa para ser explorada, mas infelizmente quem teve a oportunidade de ler o livro, de ler o material também que está no ambiente, aquele material que se disponibilizou em aula passada também, é interessante, tá? Primeira coisa. Oi, Mais vou falar. um pedido, sabe, professora? Se convém vir ao caso, né? Eu sei que o material ele traz muitas demonstrações, né? Mas por um lado, eu sinto assim uma ausência nas práticas, sabe? Aí, se vier ao caso, se a professora poderia ver com o formador se poderia disponibilizar alguma, alguma lista, né, para que a gente possa, pelo menos, ter uma ideia, né? Eu sei que é mais do que você separou, né? Para a gente poder ter pelo menos uma noção do que se esperar, né?
não vou dizer da prova, porque eu sei que vocês não têm acesso, mas de uma lista, né, que a gente possa pelo menos ter uma base, um fundamento, entendeu? Na resolução de questões. O... Eu já sei que a resposta é não. Não por conta do formador, Francisco, mas já é o segundo polo que solicita, a segunda disciplina que solicita, que já tem disciplina rodando desde o início de março, no final de fevereiro, na verdade, e que eu estou em duas disciplinas, onde a gente acaba, alguns tutores acabam se repetindo entre umas e outras, e a gente já teve esse pedido de cálculo 3, e em cálculo 1, porque a gente teve prova agora, semana atrasada, em cálculo 1, e agora é teoria. E foi negado pela coordenação, entendeu? Então, tanto que o menino falou, eu não sabia isso, porque até então era bem de boas. A gente conseguia fazer o antes de revisão que a gente tinha acesso à prova. Esse semestre a gente não tem acesso à em si. Então, a gente está bem no escuro mesmo. Para dizer que eu não estou totalmente escuro, foi aquela coisa que eu disse. Tem aquelas questões que a gente mandou para o tutor, o formador. Em cima do que eu vi ali do geral, eu tirei um apanhado e trouxe para cá para a gente conversar hoje, mas também não é tudo. Né? Porque são conjunto termina, teve fulano, 4 Beltrano, e assim, são 3 tutores, cada um com 4 questões, e fora do formador que ele pode colocar uma delas ou não, então é muito relativo. Mas eu não vou deixar de pedir, eu vou pedir, certo? O formador de vocês, ele é muito bom, o Aloysio já foi tutor, então ele sabe que está na minha pele, sabe que é na matéria de vocês, entendeu? Então ele tem essa diferença, ele tem essa abertura, então, sei que ele está contra conversando direitinho com a coordenação, ele consiga. Mas até então, a semana passada, a coordenação não liberou lista de espelho, de que fosse cair, não. Infelizmente, sim. Para mim também foi um baque, para quem já vem caminhando, mas assim, eu tentei fazer um apanhado e a gente conseguiu fazer alguma coisa, pelo menos na prova fluiu, entendeu? Com cálculo 1. Não sei com vocês, mas eu acho que também vai ser tranquilo. Independente de ter a lista ou não, pelo menos alguns aqui, pelas atividades, conseguem desenrolar. E o pedido que eu vou fazer, aproveitando isso, é que, do tablet, é que vocês tentem, eu sei que é pedir demais, tentem fazer a prova individual e sem pesquisa, certo? Eu não sei como é que vocês trabalhavam durante o semestre todinho, que as minhas provas presenciais, elas são individuais e sem pesquisa. Só se o formador liberar. E eu acho que não é o caso do Aloysio, não sei. Porque o Aloysio vai ser formador agora, certo? Mas ele ainda muito da linha do que o formador fala, quando era. Então, provavelmente, ele não vai liberar. Se vocês. Ah, professora, se eu tirar nota baixa, tem as atividades, tem as participações nas aulas, porque todo mundo participa aqui. Então, a gente não é avaliado na UAB só pela a prova. Tem um todo, entendeu? É um todo. Então, tem essa diferença. Eu estou conversando e fazendo, vou já comentar com vocês. Oi? Tá ok? Peraí, eu não. Vou voltar, falei. Só não li, não, que eu estava de cabeça baixa escrevendo. Logo eu tenho que ir de novo. Acho que foi Alice que escreveu alguma coisa. Está apontado, não está. Não é isso aí, não entendi. Então, pelo teorema de Fermat, ou pelo teorema de Euler, vou trabalhar com o teorema de Fermat, mas eu vou pedir, viu, Francisco? Eu vou ter pena. Aí, filho de 9, recém, eu já começo. A temperatura 6 é igual a 40, 46, 40 e com. A gente vai ter essa diferença de 20. Então, eu vou ter que 9. Que 9
40,96 menos 1, já foi comentado lá no iníciozinho da aula. Aí segue. Eu tenho aqui 40,96 eu compro a isto tem menos 4 elevado a φ 9, contra menos 1 módulo. Foi só para verificar igual aos outros. Aí a questão, só para vocês lembrarem, eu acho que vocês fizeram isso na segunda lista. Vocês tinham que calcular lá, vou colocar até aqui, a gente já está aqui desde cedo. Vocês têm que calcular o número, calcular o último dígito, ou a unidade de 3, nesse caso, tá? 333 elevado a 33. Na questão que vocês tinham lá no livro, principalmente que vocês trouxeram de lá, era para vocês calcularem o dígito de 14 elevado a 14, certo? Qual é a ideia dessa questão? É ver qual é o ciclo que vai se repetir. Então, essa é a ideia que vocês podem fazer. É uma das, né? A gente vai trabalhar aqui, por exemplo, 3 elevado a 1 vai dar 3. 3 elevado a 2 vai dar 9. 3 elevado a 3 dá 27. Aí, aqui o último dígito é quem? Vou destacar aqui vermelho. É 3, isso aqui é 9, isso aqui é 7. É aqui. 3 elevado. Deixa eu fazer. Opa! 3 elevado a 4, por exemplo, é igual a 81. Deixa o resto 1. E quando a gente vê 3 elevado, isso, deixa o resto 1. A gente tem 1 aqui, certo? E resto 9 e 3. E a gente volta novamente, 3 à quinta. Então, o que a gente percebe aqui? Ó? Tem o resto 9, tem o resto 7, tem o resto 1. Resto 3, resto 9, resto 1. Consegue perceber que vai começar a se repetir. Vai ter um ciclo. À medida que você for fazendo, você vai conseguir enxergar que vai ter um ciclo. E nesse ciclo em si, o que é que você vai ter? Você vai pegar o valor, o ciclo que vai começar a se repetir, vamos dizer, no quarto ciclo, no quinto ciclo, no sexto ciclo, porque aí eu estou colocando um número variável, pode ter outro número. Quando ele começar a se repetir, aí você vai pegar esse potência e dividir exatamente por esse ciclo. E aí você vai olhar para o modo dele, certo? Vai exatamente olhar para o zero, e aí você vai conseguir, né, o resto da divisão, em si você vai conseguir encontrar quem vai ser o resto daquele número elevado a, no caso aqui é 333. Então, você vai pegar, faz a divisão todinha, bonitinha, encontra ver o ciclo, e vai se repetir no quinto. Então, você vai pegar 333 e dividir por quinto ciclo. E aí, você vai conseguir encontrar, faz a divisão por esse ciclo que se dividiu, encontra o resto, verifica que o resto da divisão desse número, por exemplo, por 4, deixa o resto 1, e verifica qual é o número que vai ter o ciclo, que vai deixar com o resto, exatamente, 3 elevado a 1, por exemplo, é o próprio 3. Então, o resto da divisão vai indicar qual é a potência que vai indicar exatamente o último dígito. Eu não sei se ajudou muita coisa, essa nossa fala de hoje, certo? Eu vou terminar, que ele vai dar 9h30. A galera que já saiu já entrou, diminuiu bastante a contradição. E eu agradeço a vocês pela paciência, né, em si, pela disponibilidade da própria também para terça, porque na quarta, na verdade, de quarta a sexta eu tenho aula
no campus da Paraíba, no IF, Cajazeiras. Então, a próxima semana também eu dou aula na terça-feira para a turma de cálculo, né? Vou combinar também com o formador da disciplina, porque aí fica tranquilo para ninguém se prejudicar. Eu vou só me informar sobre a lista, viu, Francisco? Eu vou torcer que dê certo nessa turma. As outras não deram, mas eu vou torcer que dê. Ou se ele não tiver, pelo menos o norte, o que mais pode ser feito, porque a licença flexibilidade, então a gente tem essa vontade, de modo geral. E o mais, eu agradeço a disponibilidade de vocês e muito obrigada a todos. E quem não assinou a frequência, por gentileza, assine, tá? E boa noite. Obrigado, professora. Boa noite. Boa Obrigado, noite. professora. Até a próxima. Até a próxima. Presencial, viu? Amém. Professora, Vou comprar a passagem. Ah, não hoje, vou fazer a sala hoje. Quem é que professora, Oi, Bruno. sobre as atividades, é que meu fórum está sem nota. A senhora já corrigiu todos? Já. O meu está sem nota e eu fiz ele. A senhora Pronto, poderia dar uma olhadinha? volto. Geralmente eu volto olhando, Tá certo. Obrigada. finalizo sem olhar, não. Quando resumo eu olho. Tá certo. Obrigada. Na- Tchau. Boa noite. Boa noite, boa prova.